Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta terça-feira, 20 de abril de 2021, eu antes aqui estava ensaiando, errei, falei que era segunda-feira, porque segunda-feira eu não gravei vídeo, né, como vocês puderam perceber aí, os inscritos mais atentos, porque foi dia aí de mandar os equipamentos para manutenção e eu não tive tempo hábil de gravar o vídeo da segunda-feira, mas nós estamos de volta aqui nessa terça-feira, já falando aí que a CBF oficializou as datas das semifinais da Copa do Nordeste. Os dois jogos acontecem no sábado no Estádio Castelão, em Fortaleza. O primeiro jogo será às 16 horas entre Ceará e Vitória. Essa será a primeira semifinal, lembrando que as semifinais da Copa do Nordeste são jogadas em partida única. Aí um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite, o Fortaleza vai encarar o Bahia na outra semifinal. Lembrando que em caso de empate, classificado será conhecido nos pênaltis. Aí a final será em jogos de ida e volta. Então tá aí as datas e horários da Copa do Nordeste, né? Da semifinal da Copa do Nordeste. Ainda falando sobre o futebol do Nordeste, vamos falar sobre o Santa Cruz. O Santa Cruz que perdeu o clássico aí do último final de semana, 2-1 para o Náutico, foi o jogo de estreia do técnico Alexandre Galo. E o Santa Cruz está de olho no mercado em busca aí de reforçar o seu elenco. E um dos jogadores indicados por Alexandre Galo, que o Santa Cruz está buscando trazer, é o meia Anderson Rosa, um jogador de 28 anos que atualmente está na Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária que está aí disputando o Campeonato Paulista, né? Está fazendo uma boa campanha. O jogador tem contrato com o clube de Araraquara, né? Com a Ferroviária, até maio de 2022. Portanto, o Santa Cruz vai ter que negociar aí a liberação com a Ferroviária, né? A expectativa é que essa liberação ocorra após o fim do Campeonato Paulista. Porém, o time pernambucano espera conseguir a liberação do jogador antes, né? Então, tá aí o Anderson Rosa, né? Técnico indicado pelo Alexandre Galo aí. Pode ser aí a primeira contratação na era Alexandre Galo no Santa Cruz. Só para situar, o Santa Cruz é o quinto colocado no Campeonato Pernambucano com 8 pontos em 5 jogos, né? Como eu falei, perdeu o clássico do último final de semana para o Náutico por 2-1 e volta a jogar nesta quarta-feira quando encara a equipe do Salgueiro, né? O Santa Cruz está com alguns jogos a menos no Campeonato Pernambucano por conta aí da Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz aí tem reposto esses jogos a menos aí no Campeonato Pernambucano. O Náutico mesmo já jogou 7 vezes. Bom, já que a gente falou do futebol do interior de São Paulo, citamos a Ferroviária, vamos falar aqui, o Campeonato Paulista voltou, né, na semana passada, já tá rolando aí, já faz alguns dias, com uma intensa maratona de jogos para repor aquelas 4 semanas que ele ficou parado, e junto com essa maratona segue a dança dos técnicos, e desta vez o demitido foi Edson Vieira, agora ex-treinador do São Bento. Ele foi demitido após o empate em 1-1 com o São Caetano, jogo que aconteceu nesta segunda-feira em Sorocaba. Resultado aí que foi o quinto empate do São Bento em 8 jogos no Campeonato Paulista. São Bento que ainda não venceu, empatou 5, perdeu 3 e segue aí seriamente ameaçado de rebaixamento, né? O São Bento que veio da Série A2 na temporada passada junto com o São Caetano, né? O São Caetano era o último colocado e o São Bento não conseguiu vencer o último colocado em casa, atuando a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais. Então, a diretoria do São Bento perdeu a paciência com o Edson Vieira. O Edson Vieira que foi o treinador que trouxe o São Bento de volta para a Série A1. O Edson Vieira na temporada passada pegou o São Bento na zona de rebaixamento para a Série A3. Ele era um dos últimos colocados na Série A2. O São Bento conseguiu uma incrível reação dentro da Série A2. Foram 7 vitórias seguidas entre a parada e a volta do futebol no ano passado. Aí nas quartas de final conseguiu a vaga na semifinal ao derrotar o Taubaté nos pênaltis. E aí conseguiu acesso em cima do São Bernardo naquele jogo que começou num dia e terminou do outro dia. Vocês se lembram, né? Quem acompanha o canal se lembra daquele jogo que foi interrompido por causa do nevoeiro. Paralelo a isso, o Edson Vieira não conseguiu manter o bom desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro e acabou aí sendo rebaixado com o clube para a Série D. Mesmo assim, a diretoria do São Bento ainda manteve um voto de confiança, né? Talvez muito em função dele ter conseguido tirar o São Bento numa situação ruim da Série A2 e devolvido para a Série A1. Porém, no atual Campeonato Paulista, é bem verdade que o São Bento foi muito prejudicado com algumas marcações da arbitragem, mas a diretoria achou então por bem trocar o treinador. O mais cotado para assumir a vaga do Edson Vieira no São Bento é o Tarcísio Pugliese, ele que teve como último trabalho a equipe do 15 de Piracicaba, né? Então nas próximas horas aí, ou no mais tardar, nesta quarta-feira,
o time vai ser anunciado aí um novo técnico pro São Bento. Enquanto isso, quem comanda a equipe de forma interina é o Marcelo Cordeiro, mais uma vez. O São Bento volta a jogar no Campeonato Paulista na próxima segunda-feira contra o Grêmio Novo Horizontino em casa, né? Então um jogo aí pro São Bento vencer, senão a situação vai ficar bem complicada, porque ele ainda não está na zona de rebaixamento, porém os times que estão logo atrás dele, 2 pontos atrás, tem jogos a menos, né? Então esse é o grande problema do São Bento. Jogou mais que as suas equipes adversárias, né, na luta contra o rebaixamento. Bom, vamos seguir então falando aí aqui de campeonato estadual. Vamos agora falar do Campeonato Paraense. Campeonato Paraense que teve jogo hoje, tivemos 2 jogos nesta terça-feira que abriram a 7ª rodada. E a Tunaluso resolveu jogar truco para cima do Gavião. Fez 6-1 na abertura aí da 7ª rodada e está aí encaminhando a sua vaga para a segunda fase. A Tunaluso abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com o Léo Rosas, de pênalti. Aos 45 ele mesmo bateu falta e ampliou, né? 2-0, 2 gols do Léo Rosas. Aí no segundo tempo o Paulo Rangel marcou o terceiro e o quarto, aos 14 e aos 25 minutos. Aos 30 o Luan diminuiu para a equipe do Gavião. E já nos minutos finais o Bambelo e o Luquinha, aos 45 e 47, deram números finais à partida. Então a Tunaluso é vice-líder do grupo B com 9 pontos, né? A Tunaluso que ainda tem mais um jogo por fazer, né? Aquele jogo adiado contra o Paysandu, que vai acontecer aí nos próximos dias, enquanto que o Gavião ainda não venceu, soma apenas 3 pontos e ele só não vai ser rebaixado nessa rodada por conta aí do confronto direto entre o Paragominas e o Carajás. São 2 equipes também ameaçadas pelo rebaixamento. Se essas 2 equipes vencessem na rodada, o Gavião estaria matematicamente rebaixado. Mas como eles vão se enfrentar na rodada, então o time, né, do Gavião, que é um time indígena, né, formado aí por jogadores indígenas, ele ainda ganha uma sobrevida para chegar na última rodada lutando contra o rebaixamento. Outro que esteve em campo nesta tarde foi o Paysandu, né? A gente citou o Paysandu agora há pouco. O Paysandu esteve em campo e venceu o Independente pelo placar de 1-0. O único gol foi marcado pelo Denilson aos 23 minutos da etapa complementar. Então o Paysandu aí voltando a vencer no Campeonato Paraense. O Galo Elétrico, né, por sua vez, o Independente, sofreu a sua primeira derrota no torneio, mas segue aí em condições aí boas de avançar para a segunda fase. Lembrando que o Campeonato Paraense, as equipes jogam contra os times dos outros grupos, né, semelhante ao que acontece no Campeonato Paulista. Os 2 primeiros colocados de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados, avançam para as quartas de final. Já as 2 últimas colocadas na classificação geral são rebaixadas para a segunda divisão. Aliás, lá no canal Tabelão do Futebol, se você não conhece o canal Tabelão do Futebol, vou deixar no card aí o link, né, no final do vídeo. Lá tem já o vídeo quando eu falo toda a rodada, né, toda a 7ª rodada do Campeonato Paraense, que inclusive vai ter jogo nesta quarta-feira, né? E se você está vendo o vídeo aqui, eu já passo para você então quem que vai jogar. Nesta quarta nós teremos aí 2 jogos às 16 horas. O Águia de Marabá joga contra o Itupiranga e um pouquinho mais tarde, às 17 horas, o Remo joga contra o Castanhal. Então esses 2 jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Paraense. Para a gente fechar o vídeo, vamos falar sobre o Campeonato Catarinense, porque o Campeonato Catarinense vai ter uma rodada muito importante nesta quarta-feira. Todos os jogos acontecendo às 9h30 da noite. Essa rodada vai definir os últimos classificados para as quartas de final, os confrontos das quartas de final e também as 2 equipes que serão rebaixadas para a segunda divisão. E como eu venho falando aqui nas últimas semanas, o Criciúma está numa situação muito difícil. Então vou passar os jogos dessa 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O Figueirense vai jogar contra o Marcílio Dias. O Figueirense é uma equipe que não está garantida matematicamente na segunda fase, é o 8º colocado com 10 pontos, mas o Concórdia, o 9º, também tem 10 pontos, e os 2 times estão apenas 2 pontos à frente do Criciúma, o Criciúma que abre a zona do rebaixamento, portanto o Figueirense também correndo aí um certo risco de cair para a segunda divisão. O Juventus vai encarar o Concórdia, né, como eu citei, tem aí 10 pontos, é o 9º colocado, e tanto pode terminar a rodada classificado, como também rebaixado para a segunda divisão. Já a equipe do Juventus está na dele, tem 15 pontos, pode ainda ali beliscar uma 3ª colocação, dependendo do que acontecer no jogo Avaí e Criciúma. O Hercílio Luz, que é outra equipe também ameaçada de rebaixamento, é a 10ª colocada com 9 pontos, 1 ponto só acima do Criciúma, vai jogar em casa contra o Joinville. O Joinville, que é o 7º colocado, tem 13 pontos, e o Joinville aí
está praticamente classificado, né? Precisava de uma combinação de resultados muito complexas para tirar essa vaga do Joinville. A Chapecoense, líder, né, já disparada, vai encarar o Metropolitano. É o jogo do primeiro colocado contra o último colocado. O Metropolitano soma apenas 6 pontos e para escapar da segunda divisão, a situação do Metropolitano é muito difícil. Ele precisa torcer por derrotas do Hercílio Luz e do Criciúma, né, e vencer a equipe da Chapecoense, e aí ele se livra da segunda divisão. Mas ele precisa vencer a Chapecoense fora de casa e ainda torcer por derrotas do Hercílio Luz e da equipe do Criciúma. Só assim o Metropolitano escapa da segunda divisão. Eu pulei o jogo, né? Criciúma e Avaí. O Avaí é o terceiro colocado com 18 pontos, está um pontinho só atrás do Brusque. Não pega mais a primeira colocação, enquanto que o Criciúma é o 11º colocado, tem 8 pontos. Precisa vencer para seguir aí com chance de escapar da segunda divisão. Porque só vencer não basta, ele tem que vencer e torcer aí por um tropeço. Ou do Figueirense, ou do Concórdia, ou do Hercílio Luz. No caso do Figueirense, do Hercílio Luz, até um empate do Hercílio Luz, combinado a uma vitória do Criciúma, já o livra do rebaixamento. Já nos casos aí de Figueirense e Concórdia, ele tem que vencer e aí ver o que vai acontecer com essas duas equipes, né? No caso, se elas empatarem, porque se o Figueirense ou o Concórdia empatarem vão a 11, o Criciúma também pode chegar a 11, daí os times ficariam com 2 vitórias, e aí a parada seria decidida no saldo de gols. No momento, o Criciúma tem um saldo melhor do que o Concórdia, mas um saldo inferior ao do Figueirense. E aí, fechando a rodada, né, o Brusque vai encarar o Próspera. O Brusque é o segundo colocado no momento, tem 19 pontos, enquanto que o Próspera aparece ali numa boa quinta colocação, né, o time que estava na segunda divisão na temporada passada, 14 pontos e pode ainda terminar essa rodada, nessa fase, na terceira colocação, né. Precisa aí de uma combinação, precisa ter um saldo de gols grande, né, em cima do Avaí, mas a chance matemática existe. Então, esses aqui são os jogos da 11ª rodada do Campeonato Catarinense, que vai definir, como eu falei, os últimos classificados e também as equipes rebaixadas para a segunda divisão. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, porque nós temos vídeos aí todos os dias, exceto quando eu tiver que arrumar meu computador, né? Espero que não aconteça isso de novo tão cedo. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!